Pessoal, boa tarde a todos. Nós tivemos hoje um painel de áudio sensacional, painel maravilhoso, com 5 profissionais que eu reputo entre os 10 maiores da América Latina, tá? Sem brincadeira. Tá? Até agradecer também o Gabriel, agradecer o doutor Quiqueto, agradecer o Fernando da Chu, o Quiqueto da Yamaha, agradecer também ao Joel, que comandou muito bem o show aí de áudio, agradecer o Gabriel Tomazini e também agradecer o Carlos Roncone. O Roncone também foi muito didático, agradeço a todos vocês. Agora, vocês viram que tirando o áudio não dá para entender nada da informação. Agora vem uma turma aqui que vai mostrar a beleza do vídeo. Vai mostrar a beleza do vídeo. Aquela TV Ultra HD 4K, aquela TV com HDR, sem HDR é outra coisa. Sem HDR a gente já viu que nós tentamos dar uma de João Sem Braço sem HDR ano retrasado aqui no Museu da Manhã, o público doutor. Na hora, tá? E eles vão mostrar os avanços do vídeo, como o nome diz, avanços do vídeo no mundo, né? E de qualidade de experiência de imagens, né? Qual é essa inquietação de observar isso e por quê? E eu vou aqui, já antes de dar as 3 horas em ponto, já faltam uns 2 minutos, 3 minutos, já colocar para eles aqui um desafio que eu coloquei no meu painel de dispositivos, no qual eu fui moderador, que começou às 7, que foi o seguinte: a gente está falando disso tudo bem, na operadora, a gente tem dinheiro, o Pessegueiro manda descer, né? O Paulo Henrique manda descer, todo mundo manda descer. Na casa do cara, hein? Como é que ele vai ter esse vídeo, né? Foi o que eu lancei no dispositivo. Eu lancei que, olha, Dolby Atmos 5.0, áudio imersivo, tudo bem. E na casa das pessoas, hein? Por isso que eu trouxe naquele meu painel a Samsung, o diretor da Samsung, e trouxe o diretor da Sony. Trouxe os da Sony e Samsung, que era o lado da casa da nossa família, tá? Embora não seja o objetivo do painel comandado pelo Eliésio, não custa no final tentar um minutinho falar sobre a casa das pessoas, a qualidade final para o usuário, que a gente diz em engenharia que o que dá a qualidade é o pior elo da cadeia. Se tiver o elo da cadeia que é SD, vai ser SD. Não tem jeito. Não vai me disfarçar de nomes aí loucos, tá? Porque a visão humana, por isso que eu botei um pouquinho aqui do Alexandre, ali dos pixels, tal, botamos alguma coisa. Ele topou o desafio, não mudou o roteiro, eu falei, estou tranquilo. Tá, então, mais uma vez, estamos iniciando o painel Avanços de Vídeo no Mundo de Qualidade e Experiência de Imagens, em que o comandante vai ser o Eliésio Silva Júnior, todos vocês conhecem, ele agora está na Sil Broadcast and Content, ele vai falar um pouco. Todo mundo conhece ele da época da Globosat, onde ele nadou de braçada lá há muito tempo. De lá ele foi para a Tetronic, fez uma carreira brilhantíssima, e a Tetronic saiu do Brasil, e ele já, profissional agora, ele não fica parado. Foi logo para a Sil, lá enfrentar novos desafios. Desejo sucesso ao Eliésio aí na Sil. E o Eliésio está trazendo aí na tropa dele o Alexandre Gomes, gerente de desenvolvimento e tecnologia da Globosat, profissional muito experiente, e está trazendo também o Felipe Fernandes Forte, gerente operacional de exibição e distribuição da TV Globo, porque sempre o pessoal tem essa discussão, não, que o playout não é playout, mas acabou, né? Mas esse papo deixa para lá. Tá, então eu vou passar o bastão aqui para o Eliésio, que vai chamar os comandados dele. Salva de palmas para o Eliésio, por favor. Obrigado, mestre. Então, esse painel, a nossa ideia é criar uma grande conversa envolvente aqui com todo mundo e que a gente possa trocar experiências. Por favor, Alexandre, por favor, Felipe. Quem é Alexandre, né? Alexandre, por favor, quem é Alexandre, né? Soneca. Então a gente criou aqui alguns poucos slides para tentar dar uma organizada em algumas ideias. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho deles e eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou abrir aqui o painel falando de alguns conceitos, algumas ideias e alguns tópicos importantes para essa qualidade final de vídeo.
Depois o Alexandre vai falar também um pouquinho da experiência e de algumas partes de tecnologia, o Felipe também. E depois a ideia é que a gente deixa um tempo bastante expressivo para que a gente converse, para que a gente troque. Aproveitar os dois profissionais aqui com bastante experiência, principalmente com novas tecnologias, né? Hoje a Globosat e a Globo aí está investindo boa parte do seu tempo e também boa parte dos seus investimentos em novas tecnologias, em novas formas de distribuição de conteúdo e também, como todo mundo aqui sabe, com o Grupo Globo sempre teve um grande foco em manter a qualidade e a experiência do seu usuário final. A gente teve aqui a palestra anterior, a turma falando de áudio, essa experiência, né, do telespectador, essa experiência do usuário, essa experiência do assinante, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Deveria funcionar aqui, né? Opa, passou direto. Ok. Ok. Então, alguns aspectos super importantes que, quando a gente fala de qualidade da experiência, né, a gente normalmente... quando a gente fala de qualidade, 2 pontos são fundamentais para a gente traçar esse aspecto de qualidade. Que normalmente, nós, especialistas da área, focamos bastante na qualidade objetiva. Então, a gente tem muitas normas, muitos standards, o ferramental, o instrumental, né, que consegue nos auxiliar nessa verificação dessa qualidade objetiva. Mas, como o nosso foco aqui também é o outro lado, não o lado de quem está transmitindo, que tem acesso a todo esse ferramental, acesso a toda essa tecnologia, também um lado de quem está recebendo, de quem está consumindo esse material. Um outro aspecto em relação à qualidade é a qualidade subjetiva, né? E a qualidade subjetiva, hoje, existem várias técnicas para que você aprimore ela, mas uma das principais técnicas, principalmente para o consumidor não profissional, é justamente você educar. Educar a sua visão, educar a sua audição. Como? Tendo experiências, né? Então, você ter acesso a um conteúdo low definition, standard definition, high definition, ultra high definition, você vai começando a educar esse consumidor quais são essas possibilidades de qualidade. A mesma coisa a gente faz hoje quando a gente está falando de áudio. Então, assim, tem que educar a condição de como essa pessoa ouve esse som para começar a ter sons diferentes, imersões diferentes, sensações diferentes. Então, esses 2 grandes aspectos, quando a gente fala de qualidade, são 2 grandes aspectos que precisam ser observados. E no nosso mundo profissional, normalmente a gente esquece um pouquinho da parte subjetiva. Por quê? A gente foca bastante na parte objetiva e, às vezes, a gente investe bastante tempo para fazer uma melhoria num codec, para fazer um aumento de throughput, para fazer um aumento de linhas. E a gente não pode esquecer que lá na outra ponta, né, na parte consumer, precisa que tenha condições de reproduzir tudo isso. Então, a gente vai conversar bastante dessa parte de qualidade objetiva, qualidade subjetiva, e principalmente agora, nesse novo mundo que a gente já está vivendo, que há bem pouco tempo atrás a gente falava que seria um novo e agora já é a realidade, na questão de multiplataformas. Então, como você consome esse conteúdo, como você consome esse produto em telas grandes, em telas médias, em telas pequenas, né? Quais são esses tipos de telas, quais são os recursos possíveis para esses tipos de tela? Será que o mesmo conteúdo ele pode ser produzido para todas as telas, precisa ser modificado? Então, aqui a gente tem colegas que estão realmente trabalhando de maneira muito profunda nesses diversos tipos de tela. E só para a gente também dar uma conceituação aqui, para que todo mundo, a gente tenha um nivelamento aí dos conceitos de qualidade, eu trouxe algumas telas aqui para a gente passar e conversar um pouquinho sobre elas, que são eficiências hoje dos codecs. Então, assim, existe uma gama muito grande de codecs e que nem sempre
esses codecs, essas tecnologias têm o mesmo desempenho para conteúdos diferentes. Então, você pode ter uma tecnologia, você pode ter um fabricante que tenha um desempenho melhor para um determinado tipo de produto, por exemplo, esporte, por exemplo, jornalismo, por exemplo, entretenimento. Outra questão que hoje também está colocada para a gente, e a gente tem um belo exemplo ali fora, dos nossos colegas da SES, que é a questão de SDR e HDR. Né? Então, até bem pouco tempo atrás, só se falava em HDR quando a gente tinha conteúdos em Ultra High Definition. E hoje a gente já experimentou e já chegou à conclusão que também é uma vantagem você estar fazendo conteúdos em HDR, em HD. Então, hoje tem várias pessoas, tem vários movimentos, vários estudos, várias iniciativas de trabalhar em HDR em HD e em HDR em UHD. E aí, o HD, a gente fala de uma gama 4K, 8K, 16K, tudo que é Ultra High Definition. Né? Quem teve a oportunidade de ir este ano na NAB, lá eu sempre tento fazer isso no último dia, treinar o nosso instrumento, a nossa visão e treinar a nossa audição. Indo aos estandes, tendo o acesso a essa gama de conteúdos com o mundo HDR hoje é um mundo muito extenso, entre tipos de HDR, possibilidades de HDR, também HDRs proprietários, HDRs não proprietários, HDRs específicos para um tipo de conteúdo, HDR específico para um outro tipo de conteúdo. Então, também é um mundo bem grande. Falar um pouquinho das diversos tipos de distribuição, porque hoje a gente, principalmente aqui no exemplo que a gente tem hoje aqui de Globo e Globosat, nós temos conteúdo sendo distribuído em vários tipos de plataformas. Plataformas com conceitos lineares, né? Que a gente hoje chama de plataformas clássicas, broadcast, um pay TV, e também esse mesmo conteúdo sendo transmitido em plataformas que a gente até bem pouco tempo falava das novas plataformas, que hoje já não é tão nova, assim, já é realidade. Uma delas é o OTT, né? Que já tem conceitos bem diferentes do linear, são transmissões de fragmentos, são transmissões fragmentadas, que permite outras possibilidades, principalmente para telas menores e para mobilidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses temas. Outro tema também que é super importante, e foi legal porque nos outros painéis, né, os painéis, não sei se o grande mestre aqui, Cristóvão, ele pensou nisso, mas eles meio que se complementam entre si. Né? Então, um colega falou bastante ontem sobre como se mede a audiência, como se verifica essa audiência. Hoje, na hora do almoço, a gente está até conversando com isso, né? Algumas cidades pequenas, um grande problema que o Brasil tem hoje de energia, e às vezes a cidade inteira está apagada, só lá o equipamento que mede a audiência está funcionando e mandando informação dizendo que o canal está fora do ar, mas não é o canal que está fora do ar, é a cidade inteira está no blackout. Hoje a gente estava conversando sobre exemplos disso e tal. Então, como se mede essa audiência, como se checa essa audiência, e mais importante do que isso, como se afere a percepção de qualidade desse consumidor de mídia e entretenimento, que hoje o conceito está mudando bastante, né? Esse consumidor de mídia e entretenimento. Então, só para balizar esses assuntos todos, que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Até bem pouquíssimo tempo atrás, a gente estava trabalhando lá em 96, 95, fazendo os primeiros estudos de HD, e HD era um ponto assim muito distante. E a gente conseguiu passar muitas barreiras entre lá o VGA, que a gente estava acostumado, o NTSC, que a gente estava acostumado, alguns estudos em HD em 720 e muitos estudos em HD em 1080. Só que de lá para cá, hoje HD é uma realidade. Porém, a gente não parou no tempo, a gente está buscando novos desafios. E hoje, quando a gente fala de UHD, olha o tamanho da tela do HD que ficou. A gente, até bem pouco tempo atrás, estava vislumbrando o HD como uma resolução máxima, como um dispositivo ideal e como uma condição muito próxima da melhor qualidade subjetiva possível. E hoje a gente já está falando aí de dispositivos, de possibilidades de conteúdos em 4K, em 8K e 16K.
E é a mesma maneira que a gente produz um conteúdo HD e vai produzir um conteúdo 4K, um conteúdo 8K, e produzir um conteúdo em 8K, como que o consumidor vai ter acesso a esse conteúdo? Nós tivemos uma bela amostra aí durante as Olimpíadas, aqui pertinho, no Museu da Manhã. Não sei se todo mundo teve a possibilidade de ter acesso a esse conteúdo. A TV Globo fez um esforço gigantesco, eu participei um pouquinho desse esforço, né, de fazer essa demonstração ao vivo de um conteúdo em 8K. E lá as pessoas, tanto especialistas quanto não especialistas, como é que elas reagiam a esse conteúdo, né? Então, discutir sobre isso é muito interessante. Mas, quando a gente fala de qualidade, tanto objetiva quanto subjetiva, resolução é um dos aspectos, né? Outro aspecto também é o tamanho dos seus pixels e a quantidade desses seus pixels. Você pode ter hoje é uma realidade, nós temos uma gama muito grande de, por exemplo, no mundo de vídeo, de displays, de monitores, que você pode ter lá do mesmo tamanho, mas com uma relação de pixels muito diferente de um para o outro. E quando você vai fazer uma observação subjetiva de um mesmo conteúdo em displays diferentes, a reação que a gente tem ela é muito diferente, né? Porque não só a resolução dita a qualidade objetiva e a qualidade subjetiva, né? O tamanho dos pixels, a relação de pixels também. Um outro ponto super importante, principalmente para as questões de análise de qualidade subjetiva, a distância que você vai estar em relação à tela. Ok? Telas menores, telas de tamanho médio, telas de tamanho grande. Quanto maior a tela, maior a distância, a gente sabe que não. Né? Quanto maior a tela, quanto maior a tela, a relação de distância ela vai diminuindo, você vai ficando proporcionalmente mais próximo da tela, né? Por causa da relação de aspecto, por causa do tamanho da resolução, por causa do campo de visão. Não é isso? Então, essas relações todas são importantes. E hoje em dia não é uma relação linear. Outra coisa que hoje se apresenta também, quem teve a oportunidade de ir ano passado, esse ano eu não tive a oportunidade de ter acesso a conteúdos HFR, High Frame Rate, durante a NAB, mas ano passado, durante o IBC, eu tive condições de ter acesso a conteúdos. Então, hoje também, essa questão de High Frame Rate, de HFR, de HDR, traz uma sensação subjetiva de qualidade muito diferente, né? Você aumentando esse frame rate, né? Hoje nós temos aí displays que têm frame rate até 960, né? E isso também traz uma sensação perceptiva, subjetiva, muito diferente de um conteúdo para outro, principalmente conteúdos esportivos, no qual você precisa de muita velocidade. E também, só um quadro ilustrando essa questão de eficiência, né? Porque hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, que a grande maioria do conteúdo que a gente consome é um conteúdo digital, a questão de encoder, né, de compactação dessa imagem, por quê? A gente tem ali questões Standard Definition, mas um sinal Standard Definition, por natureza, em banda básica, nós estamos falando de 270 megabits por segundo. Como transportar 270 Standard Definition? Como transportar 270 megabits por segundo nessas múltiplas redes que a gente tem hoje? Muito complexo. Falando de HD, nós estamos falando de um sinal em banda básica, um sinal básico de 1.5 gigabits por segundo. Como transportar esse conteúdo nessas redes que a gente tem hoje? Falar de 4K, de 8K, 16K é impensável. Então, é necessário hoje, no nosso dia a dia, trabalharmos com conceitos de compressão e buscarmos uma eficiência nessa compressão cada vez maior para que esse throughput transmitido possa ser menor, mas que mantenha ainda características que a gente possa, lá do outro lado, observar aquele conteúdo e, subjetivamente, entender, esse conteúdo é um 4K, esse conteúdo é um HD, esse conteúdo é um SD. Né? Então, esses são os pontos que vão levar essa qualidade subjetiva ao final. E aí nós temos alguns benchmarks de mercado, né? Então, a gente tem algumas tecnologias, alguns sinais, alguns números que hoje, né, em média, as empresas estão utilizando para fazer com que esse conteúdo chegue na ponta. Porque nós que somos profissionais da área há bastante tempo e temos condições de ter acesso
a esse conteúdo dentro de uma emissora, dentro de alguém que está produzindo conteúdo, nós temos o sinal mais próximo do ideal possível. Mas quando a gente está em casa, a gente não tem acesso a esse conteúdo. Então, como fazer, né, essa virada de mesa, como fazer a melhor qualidade possível captada chegar no destino final? Então, a questão de eficiência e questão de benchmarking. Um pouquinho antes da nossa palestra, nós estávamos conversando ali fora com os colegas da ESS, né? Eles estão transmitindo aqui um sinal em 4K, HDR, recebendo um sinal, né? Eles estão transmitindo lá na outra ponta e aqui nós estamos recebendo esse sinal. E aí já estavam trocando figurinhas ali, né? Pô, você está subindo como? Você está descendo como? Qual é o seu frame rate? Qual é a sua resolução? Pô, está muito parecida com a minha, o equipamento... Ih, eu também estou usando. Estávamos trocando figurinhas ali fora até bem pouco tempo atrás, agora, minutos atrás, e muito se reflete esse benchmarking que está aqui sendo demonstrado hoje. Isso aqui é uma média de como as pessoas no mundo estão trabalhando com essas questões de 4K, HD, 8K. E isso também influencia bastante essa percepção de qualidade no destino final. E um outro ponto hoje, que é um ponto-chave, né, que é a questão de SDR e HDR. Até bem pouquinho tempo atrás, a gente só falava de HDR em sinais Ultra HD. E hoje a gente já viu que ele também pode ser usado em outras resoluções. Também pode ser usada em outras questões para realmente trazer... com certeza esse display não é, né? E como nossos colegas mais cedo falaram, realmente a questão de vídeo aqui está crucial. O que nós temos acesso aqui no nosso retorno está completamente diferente do que a gente tem acesso aqui em cima, né? Mas a ideia desse slide, realmente, eu sabia que aqui não teríamos HDR, era tentar mostrar, isso aqui é uma simulação... Vou apagar ali. De repente apagar um pouquinho, dar um contraste um pouco maior. Né? Mostrar realmente o porquê que hoje muitas pessoas estão investindo nessa questão de SDR para HDR, mesmo em HD. Que é tentar buscar esses diferenciais, né? Que são essas nuances que a gente tem entre o que a gente consegue ver a olho nu e o que a gente não consegue ver a olho nu, né? Que aí é o que os artistas chamam do o meu brilho, né? O meu diferencial, é a minha composição de imagem, né? Como isso traz um diferencial na hora que você quer aumentar essa percepção de qualidade subjetiva, né? Então, aqui a gente tem aqui um simulado, né, em SDR e HDR, que nos permite ver, olha aqui embaixo, né, os gravetos aqui. Eu consigo ter uma relação de detalhes aqui muito mais impressionante do que eu tenho aqui. Né? Então, isso também hoje é um assunto que muitas e muitas pessoas estão investindo em estudos e que... Agora, na Copa do Mundo, né, algumas pessoas terão acesso a conteúdos 4K, acessos a conteúdos HD, e que vão poder ter essa relação de diferença entre conteúdos. E, novamente, vamos começar a educar os consumidores por exemplos, por amostragem, e esse padrão de qualidade, o colega aqui de áudio estava falando mais cedo, né, que na Europa ele tem lá algumas regras e algumas definições sobre ruído, que todo o empreendimento, toda a parte de arquitetura, construção, engenharia, já parte de um princípio, de um projeto, né, com um nível de ruído bem mais baixo. Porque aqui no Brasil a gente não tem isso ainda. Então, tudo depende dessa referência. Né? Qual é a referência de patamar de ruído, tanto para som, quanto também para o nosso videozinho, para a nossa luz aqui. Quanto menor o patamar de ruído, também nos traz uma sensação de percepção subjetiva muito superior. E aí, esse gráfico, eu acho ele bem legal, porque nesse gráfico a gente tem uma relação do... Porque quando a gente fala de HDR, e aí entra num outro mundo, que a gente vai falar de nits. E aí, displays de 1000 nits, 2000 nits, 10.000 nits, 15.000 nits, 20.000 nits. Aonde vai parar essa... Vai precisar de uma usina nuclear. Vai precisar de uma usina nuclear... Atrás do televisor, para gerar tanta energia... para que a gente tenha acesso e tenha possibilidade de reproduzir essa quantidade de nits ao nosso assinante, ao nosso consumidor, ao nosso telespectador no final. Eu tive a oportunidade, muitos aqui estiveram,
de fazer laboratórios com vários fornecedores e vários fabricantes que hoje estão investindo bastante tempo e dinheiro nessa questão de HDR. E, para mim, existem algumas tecnologias hoje e alguns fabricantes hoje, quando eu assisto um display, tenho acesso a um conteúdo em HDR em múltiplos nits, quando eu consumo aquele material por 3, 4, 5 minutos, já me traz uma dor de cabeça muito forte. Né? Porque eu ainda talvez não esteja acostumado a essa variação de luminosidade, né? Porque também os artistas hoje, para mostrar esse diferencial, realmente eles estão buscando os limites, né? Então a gente está exposto a esses limites num espaço de tempo tão pequeno, né? Eu tenho essa sensação que quando eu consumo esse material por algum tempo, já me traz já um desconforto ao consumir isso. E uma outra coisa que eu percebo também do lado subjetivo da coisa, fazendo testes, que a distância do display influencia absurdamente. Quando a gente está no mundo SDR, essa distância, até porque estamos trabalhando com luminosidade, com níveis de nits bem menores, a percepção subjetiva, ela é menos gritante. Mas quando você está com um HDR, 5.000 nits, 10.000 nits, no meu caso específico, e os colegas depois vão falar um pouquinho sobre a experiência que eles têm, no meu caso específico, realmente influencia bastante essa percepção de qualidade, né? Principalmente agora em resoluções maiores, principalmente agora com as questões de HDR, com essa quantidade que a gente recebe de nível de luz, de iluminação, ali num espaço de tempo muito curto, com essa variação toda. Então, esse slide aqui eu acho ele bem didático, né? Porque a gente está muito próximo de dois limites hoje, né? Que a gente estava muito longe no passado, que são os limites humanos. A gente está muito próximo do máximo de resolução que o corpo humano, o ser humano, tem condições de observar uma resolução. E a gente hoje está muito próximo do limite máximo também que o ser humano consegue absorver essa luz, né? Como trabalhar isso? Como fazer isso? Eu sempre brinco em algumas palestras e algumas conversas com os amigos que a gente vai ter que fazer logo uma lei de como fizemos de loudness para HDR. Nós temos que botar parâmetros nisso, porque do jeito que a coisa está hoje, é como aconteceu há bem pouco tempo atrás, quando a gente começou a estudar a questão de loudness. Opa, calma aí, incrível, novos codecs, 16 bits, 18 bits, 120 bits, frame rate, mas tem que parar em algum momento, porque a questão de nível sonoro chegou num ponto que precisou existir uma regulação. E eu acredito fortemente em conversas com amigos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que essa regulação deve chegar proximamente, porque hoje já estamos num ponto que a gente já tem tecnologia, conhecimento e dispositivos que permitam uma gama, né, de HDR bem grande. Então, também didaticamente, só para a gente equalizar aqui o conhecimento, para a gente já conversar. E aí eu trouxe alguns valores de algumas pesquisas de mercado, porque todo mundo diz, ontem foi tema aqui de várias discussões, o mundo broadcast está em risco. O mundo broadcast está em risco. O mundo OTT vai chegar e está consumindo todas as questões, principalmente de marketing, de investimentos no mundo broadcast. Então, isso aqui eu deixei até ali a fonte de consulta ali, depois, se vocês quiserem, esse material vai estar disponível para todo mundo. Isso é uma agência de pesquisa muito séria, americana, e ela tem várias questões lá de trabalho ao longo de muitos anos. Então, esse gráfico aqui mostra, né, de 2010 e uma projeção para 2020, o mundo Pay TV somente nos Estados Unidos, ok? Então, isso aqui é um retrato do mundo Pay TV nos Estados Unidos, que ele, desde 2010, e uma projeção a 2020, ele está muito próximo da estabilidade. É claro que toda pesquisa tem uma variação, né, na sua precisão, e a gente vê que os números aqui estão muito próximos da estabilidade. Em torno aí de 100 bilhões de dólares é o tamanho de mercado do mundo Pay TV nos Estados Unidos, com uma variação um pouco para cima, uma variação um pouco para baixo. E esse mesmo
essa mesma empresa que faz essa pesquisa super séria nos Estados Unidos, também fez uma pesquisa super séria sobre o crescimento de OTT. E o crescimento de OTT, a gente vê que ele vem verticalmente. Mas, e aí, eles não botaram a régua somente nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa de como é o comportamento no mundo, worldwide. E a gente vê que em 2010, começou lá no mundo inteiro tendo um mercado em torno de 6,1 bilhões de dólares, e existe uma perspectiva que em 2022 chegue a 83 no mundo, enquanto que a pesquisa anterior é um mercado em torno de 100 bilhões nos Estados Unidos. O que diz isso? Todo mundo já sabe disso. É uma tendência, né? Então, as múltiplas telas, né? Essa questão da interatividade, essa questão do usuário, essa questão de conteúdos específicos para telas específicas, para nichos específicos, para idades específicas, isso realmente era muito mais fácil em OTT do que em conteúdos fragmentados, do que em conteúdos lineares, do que a grande mídia clássica até hoje, né? Então, isso aqui são algumas pesquisas que mostram um pouquinho sobre isso. Só para a gente introduzir para o nosso bate-papo já já. Né? Então, hoje, é uma realidade que a gente vive, né, bem diferente do que a gente tinha até bem pouco tempo atrás. Né? Porque eu falo sempre bem pouco tempo atrás, porque aqui a gente tem profissionais com grande tempo aí no mercado, e eu comecei nesse mundo em 93, em 93 a gente só tinha tela grande. Então, era só transmissão linear, só tela grande. Tela grande que a gente falava de 20 polegadas. Isso que eu ia falar, né? A tela grande eram 20 polegadas. Né? Quando você tinha acesso a uma tela de 20 polegadas, você, em 4x3, você era realmente uma pessoa diferenciada na sua comunidade. Hoje, quando a gente fala tela grande, são outros tamanhos de tela. Né? Mas o mercado linear, o mercado tradicional, o mercado, né, pioneiro, hoje não existe mais uma família, né, que a gente conversa, uma família que tem acesso à mídia de entretenimento, uma família que tem acesso a esses conteúdos, que não utilizam mídia de entretenimento em múltiplas telas. Né? Eu tenho um exemplo na minha casa, estava até comentando aqui, né? Eu tenho um filho de 6 anos, e o meu filho, desde 4 anos de idade, ele fala para mim: papai, a televisão do seu quarto está quebrada. Eu falo: por que está quebrada, meu filho? Porque eu passo a mão, ela não me responde. Porque ele já nasceu no mundo digital. Ele já nasceu no mundo touch. Eu não, eu nasci no mundo analógico. Eu sou uma pessoa analógica que consigo, né, viver no mundo digital. Mas ele já nasceu no mundo digital. Ele não admite não conseguir ter uma possibilidade de parar o conteúdo para ele ir beber uma água. Ele não admite isso. Ele não admite. Então, hoje ele consome Discovery Kids, Gloob, os canais que estão também nos canais lineares, mas ele não consome via distribuição linear. Ele só consome via distribuição OTT. Porque ele pode parar, ele pode mudar. Ah, não gostei desse conteúdo. Ele troca o conteúdo, ele busca, ele fala: hoje eu vou ver o conteúdo tal. E ele repete até, não, agora eu vou ver o conteúdo tal. Então, assim, é um novo público, né, que fica muito tempo em outras telas, não tradicionais. Ontem, a especialista aqui da Ancine falou bastante sobre isso, né? Sobre múltiplas telas, sobre hábitos de consumo, né? Sobre essa questão toda de múltiplas telas. Então, hoje, esse aqui é o último slide que eu vou colocar para essas nossas questões todas de qualidade, porque isso influencia muito a sensação de qualidade que o não profissional de vídeo vai chegar à conclusão quando ele está consumindo um vídeo. Porque ele vai consumir um vídeo produzido hoje para uma tela grande, numa tela pequena, ele vai ter uma relação de aceitação daquele conteúdo. Ou ele vai consumir um conteúdo que foi feito para uma tela pequena, numa tela grande, ele vai ter uma outra aceitação daquele conteúdo. Então, é muito importante hoje, principalmente eu fui por muito tempo uma pessoa focada no mundo de teste e medição. Então, quando as pessoas chamavam a gente para ajudar a fazer um troubleshooting, ajudar a fazer uma análise profissional, esses pontos todos que eu elenquei aqui são pontos fundamentais, tanto para uma análise objetiva, quanto também para uma definição de análise subjetiva.
Então, eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo nosso amigo Alexandre, que tem bastante experiência em tudo isso que a gente acabou de falar, para falar um pouquinho dessa questão, dessa experiência, de quais são os movimentos até então, né? O que ele puder contribuir com a gente, que a Globosat está trabalhando, o daqui para frente. Alexandre, está contigo. Então, tá bom. Pessoal, boa tarde. Bem, sabendo que o painel ia ser depois do almoço e depois do Eliésio, eu preparei uma longa apresentação de 2 slides para poder manter a audiência do... E a ideia é só isso servir como um pano de fundo e a gente combinou de mandar no gogó mesmo e procurar o máximo de interatividade com vocês aí. Então, assim, sem querer ser exaustivo no tema, se a gente for dar uma pensadinha na mudança do SD para o HD, para o consumidor ficou muito claro para ele os ganhos que ele teria, né? A grosso modo, né, embora a gente tenha 16:9 em SD, etc. E tal, mas, a grosso modo, ele estava saindo de uma tela 4x3, que é um retângulo que praticamente é um quadrado que nasceu lá desde as limitações dos primeiras televisões de tubo, etc. E tal. Então, já saiu de 4x3 16:9, já é visível, né? Então, isso já comunica bem com ele. Você tem, obviamente, a questão do aumento da resolução. E coincidiu também a nível de mercado brasileiro, as pessoas praticamente saíram, quem pôde, ainda tem muito tubo ainda, mas as pessoas saíram de uma televisão de tubo para um display LCD, que por si só já é uma tecnologia maior, já te traz essa subjetividade de uma melhor qualidade, né? No 4K, comparado com HD, né? Agora estamos no HD. O 4K comparado com o HD, essa briga já é um pouco mais acirrada, né? A gente pegando um conteúdo HD bem produzido, ainda mais se ele for um 1080p, então aí a covardia fica maior ainda. Você coloca lado a lado com o conteúdo 4K e só na resolução o 4K não leva essa, não. Então, isso motivou, obviamente, a indústria a propor novas opções. E a grande diferencial realmente é o HDR, né? O Eliésio fez uma bela explanação aí. E realmente o 4K com HDR é um diferencial, né? E aí realmente o que acontece, um lance legal, que eu até fiz questão de colocar ali, que sempre nessas viradas tecnológicas o que aconteceu é que o áudio acabou também ganhando relevância, né? De novo, a gente tinha 5.1 na época do SD, mas, poxa, com HD a gente começou a ver isso muito mais intenso. Agora, com 4K, a gente fala direto de áudio imersivo para outras questões de realidade aumentada, etc. e tal. Né? Porque a gente sempre fala muito do vídeo e acaba esquecendo do áudio, mas ele é fundamental nessa brincadeira. E, obviamente, assim, a gente tem a evolução disso, 8K. Obviamente que a gente tem que ser pragmático, que no final das contas as contas têm que ser pagas, né? Então, não tenho dúvida que vai acontecer, óbvio, não tem menor. Mas a questão é quando isso vai fazer sentido e a gente vai conseguir pagar a conta. No final das contas, isso que interessa. E aí, só para dar alguns exemplos, algumas oportunidades que a gente teve. Por exemplo, em 2014, lá na Copa do Mundo, a gente acabou sendo host para a produção 4K do evento. E aí, produzimos os jogos no Maracanã, os 4 últimos jogos, todo lá em 4K, SDR, sendo que aquela história da gente também procurar ser bem prático, né? Todas as câmeras eram 4K, mas o que acontece? Se você pega um conteúdo 4K e mostra ele para a audiência, seja lá qual for, vira feirinha de ciências, né? O pessoal olha ali, a resolução linda, maravilhosa, queria ter isso em casa, mas vou assistir lá do outro lado, porque, no final das contas, a gente tem que contar a historinha toda. Então, a gente optou por converter alguns conteúdos, né? Porque, começa com um helicóptero, a gente tem que dar build shot, tem que contar a historinha do ônibus das seleções chegando no estádio, aí você parte para o jogo, depois você vai dar lá o teu flash interview, vai fazer a mix zone e tal.
botar uma locução. Se você não conta a historinha, vira feira de ciências. Fica todo mundo olhando lá, é muito bonito, mas ninguém vai assistir. E a gente tem que engajar as pessoas, né? Então, não é a resolução por si só, o HDR, seja lá o que for, High Frame Rate, ou essa sopinha de letras todas que tem aí, que vai trazer audiência para o negócio, né? E aí, um pouquinho antes aí de 2016, a gente teve uma outra oportunidade no Rock in Rio. Em 2015, o projeto Olimpíada já estava a todo vapor, e a gente experimentou algumas tecnologias que a gente imaginava poder usar em 2016. Então, fizemos lá o Rock in Rio, tínhamos lá acabar de inaugurar um pedacinho do anel óptico que a gente construiu na Barra da Tijuca, tinha uma boca lá de 10 GB, e conseguimos trazer o sinal 4K. Embora tivesse lá em 12 GB, a gente usou um sistema de compressão no Tico, reduzimos a 1/4, trouxemos o 4K em 3 GB, trouxemos também todo o split lá do PA e fizemos a mixagem em Dolby Atmos remoto, né? Mas isso era experimental, a gente estava vendo essa questão de IP, transporte e tal, se ia funcionar, etc. E tal. Tivemos sucesso e partimos para a Olimpíada. Na Olimpíada, o fato é que a gente não produziu, a gente já recebeu o conteúdo produzido. Foi um cenário um pouco diferente, mas nem por isso foi menos desafiador, né? Porque a gente recebeu em 4K HDR, aí, de novo, acabei de falar que 4K tem que ser com HDR, mas a gente tomou a decisão de fazer o 4K em SDR, porque as televisões 4K que existiam no mercado, a grande maioria era em SDR. A gente achou que fazer essa transmissão em HDR podia queimar o produto. Então, sempre, né, não é só porque é melhor... Tecnologia por tecnologia. Tecnologia por tecnologia. E aí, assim, fizemos lá com todos os desafios o que a gente tinha disponível na época, era um LUT, né, não um conversor de curva sofisticado. Mas convertemos, fizemos um catch-upzinho, então os desafios de fazer um playout em 4K e tal. Enfim. E aí, mais recentemente, no Rock in Rio, e aí sim a gente, de novo, passou a fazer toda a captação do palco principal, o palco mundo, e aí fizemos, de novo, com Dolby Atmos, 4K SDR, e fizemos uma experimentação, mas já transmitindo já com 4K em HDR. Né? Isso é só um paninho de fundo aí para a gente depois começar a bater um papo. Vai, Felipe, vai. Apresentação. Tá funcionando? Tá. Então, aproveitando aqui, a gente falou bastante de consumo, como é que foi a experiência para o usuário. A gente participou de várias dessas experiências em conjunto, né? Seja ela Copa, seja ela Olimpíadas e tudo. E eu quis trazer um pouco o outro lado aqui. Como é que a gente, numa área de playout, né? Como é que a gente vai suportar isso tudo à medida que a gente acabou de fazer uma grande mudança para HD, né? Todo mundo acabou de fazer um grande investimento, e como é que a gente vai estar suportando isso dentro da emissora, se novos formatos como o 4K e o 8K vão ser demandados daqui para frente. Então, assim, trazendo um highlight do que a gente tem visto lá fora, eu trouxe aqui uma evolução de como é que foi um sistema de playout, como é que ele evoluiu ao longo do tempo. Antigamente, a gente tinha os nossos playouts lá todos discretos, a gente podia escolher do mercado o que a gente tinha de melhor num grafismo, o que a gente tinha de melhor numa mesa, o que a gente tinha de melhor num servidor, juntar isso tudo e fazer um sistema de exibição disso para um canal linear. A gente viu que, à medida do tempo, isso foi virtualizado, virou o que a gente chamou de modelo Channel in a Box, né? Então, era o que a gente tinha aqui no analógico, a gente digitalizou os nossos playouts e tudo, foi para o HD. Esse modelo de playout, ele acabou sendo virtualizado, e muitas empresas ofereceram o que eles chamam de Channel in a Box, ou dependendo tinha vários números de fornecedores diferentes. Mas era uma solução em que um único fornecedor ele fornecia o equipamento e interface operacional. Então, você não conseguia mais escolher o melhor playout e a melhor interface operacional. E é o que a gente chamava aqui de uma estratégia lock-in, você está travado naquele fornecedor. O que a gente viu na feira desse ano, na NAB, na verdade, o IBC do ano passado, a NAB deste ano,
é que vários fornecedores agora já estão indo totalmente para o virtualizado, quebrando esse modelo um pouco de chain na box, possibilitando que a gente escolha um servidor, esse servidor possa ser totalmente virtualizado, uma mesa mestre, ela vai ser totalmente virtualizada, uma automação, isso vai ser totalmente virtualizado. E você volta para o modelo que você tinha tudo discreto, escolhendo que interface operacional você quer, que equipamento vai te suportar melhor na sua operação. E este modelo totalmente, esses dois aqui, né, totalmente virtualizados, eles são o que a gente está vendo como evolução, porque aí pode vir 4K, pode vir 8K, pode vir 16K, que no momento que você está totalmente virtualizado, troca de licenças e tudo, a sua infra continua sendo future-proof, né? Continua sendo apta para você trocar isso. Então, na verdade, aqui é um pouco como é que esse sistema de exibição evoluiu e com a flexibilidade isso está sendo provido para as empresas estarem fazendo atualizações, oferecendo um conteúdo de melhor qualidade, que a gente já falou bastante aqui, 4K, 8K, HDR, Atmos, de tudo isso. Hoje em dia, a gente tem a interface que a gente tem para ofertar esses conteúdos de alta qualidade para os nossos usuários é através das plataformas de OTT que a gente tem. Então, hoje aqui, a gente tem lá a Globosat, tem a Globosat Play, a gente tem o Globoplay, vai estar agora. A gente tem hoje 7 conteúdos em 4K, 2 deles em HDR. Toda a nossa captação de conteúdos por primar qualidade, hoje é toda feita em 4K e pós-produzida alguns em HD, outros em 4K, dependendo do conteúdo, mas de forma a gente tem um acervo e a gente conseguir disponibilizar em outras plataformas conteúdos voltados para melhor qualidade, né? O prime time da qualidade que a gente tem hoje de possibilidade. Só que a gente sabe que assim, a gente está visando com esses conteúdos de altíssima qualidade aquela discussão, a TV grande, a pessoa na sala, ela senta e ela está apta para ver aquele conteúdo, ela está disposta de ver aquele conteúdo. E hoje em dia isso já não é assim, as pessoas assistem conteúdo, a nova geração, como o Elias falou, Z ou Now, depende do nome da empresa que faz a defesa. Assim, ela não está mais tão preocupada se aquele conteúdo é linear, se ela é VOD, ela quer consumir na hora que ela quer e na tela que ela estiver naquele momento. Então, se você está num ônibus ou num metrô, você aceita ver um conteúdo no celular. Se você está em casa, você já tem uma possibilidade de ter um conteúdo com uma melhor qualidade. Então, assim, hoje o que a gente vê num centro de playout, de exibição, é que, na real, hoje a gente lá dentro da Globo, a gente oferece o mesmo conteúdo linear, desde 360, que é abaixo do SD ainda, até um conteúdo a 1080, um conteúdo linear. Isso está sendo provido para a gente. Então, se a pessoa hoje está num ambiente em movimento, está com uma tela pequena, ela vai ter uma qualidade adequada para aquele ou aquela circunstância em que ela está. Então, ela vai conseguir ver o nosso sinal numa taxa em que a banda dela, o device dela, melhor se adapte. Se ela está em casa e ela consegue ter uma resolução, uma possibilidade de captar aquilo ou por uma TV por assinatura, ou pelo ar, ou até pela internet, ela consegue chegar a 1080. E alguns conteúdos premiums, como a gente não consegue, a gente já fez vários experimentos de transmitir o 4K pelo ar, então usando HEVC, usando tudo, mas hoje o nosso modelo, o nosso padrão é 1080. Se ela quiser ver um conteúdo e ela tem uma tela 4K ou 4K HDR, ela, a partir dessa plataforma também ela consegue ter uma experiência, mas aí de novo, ela vai estar sentada, ela vai estar num ambiente propício para aquilo, num tempo para aquilo, e ela vai conseguir ter uma qualidade de assistir um conteúdo 4K HDR. Então, assim, isso é um pouco para provocar que a gente nem sempre, a gente produz um conteúdo às vezes 4K, mas muitas pessoas veem em 360. Então, a qualidade passa a ser qualidade naquele momento, né? O que é qualidade para o telespectador assistir o conteúdo? Se ele quer assistir o conteúdo com a melhor qualidade possível naquele momento. Às vezes o possível é um 720, é um 1080, depende da tela. A questão é que a gente tem que estar apto a prover isso tudo e fornecer o conteúdo no momento que ele quer e com a melhor qualidade possível para ele. E aí o que a gente vê muito lá fora, e muitos estudos avançando, a inteligência artificial entrando muito nesse nosso mundo aqui. Então, ela, assim, tem vários fornecedores que estão ofertando para a gente equipamentos que conseguem avaliar N profiles distintos e, a partir de uma inteligência artificial que analisa qualitativamente, né, e quantitativamente, quais são as melhores taxas ou não para você trabalhar em resoluções diferentes ou não. Então, isso a gente tem explorado bastante isso,
de como ter assim, uma experiência de qualidade melhor, de repente uma taxa que a banda local consiga prover melhor ou não. Então a gente vê muita experiência no mercado de estarem ofertando encoders em que consiga prover uma oportunidade de ganho de banda com uma experiência de qualidade, quantitativa e qualitativa melhor. Isso está sendo bem interessante, a gente está estudando bastante isso. Mas isso é um pouco que eu queria trazer, assim, por mais que a gente fale de qualidade, a gente prima sempre por entregar a melhor taxa, a melhor resolução e tudo. Mas hoje eu tenho a novela lá sendo entregue no meu centro de exibição, desde uma taxa de 360 até uma taxa de 1080 linear. Dependendo de onde a pessoa esteja, ela vai estar vendo a melhor qualidade, seja pelo ar, seja pela internet. E dependendo da novela, você também... Alô? Dependendo da novela, ela também está disponível lá no 4K no OTT. Sim, aí depois, um pouquinho, ela vai estar lá no 4K também, o OTT lá da gente. Então, assim, essa questão de qualidade, ela é bem relativa. Como os centros de playout, né, naquilo que está discutido, estão se preparando, é muito essa questão de virtualização. E a gente tem que estar apto a estar provendo para o momento que ela quer, para o device que ela quer, e essa nova geração não está preocupada só em ver na TV grande, ela quer ver o conteúdo, então, e aí vai. Mas era um pouco isso. Legal, Felipe, legal. E esse slide do Felipe vai ser legal, que eu lembrei agora, eu me trazer um gancho para falar. Nas últimas Olimpíadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu brinquei com alguns amigos na minha casa e chamei alguns amigos lá para ver. A Globosat disponibilizou o conteúdo 4K, né? E eu fui um dos sortudos lá por ter bons amigos e recebi lá... Friends and family. Por ter bons amigos, e recebi na minha casa um setup box. Friends and family. E aí eu brinquei lá com alguns amigos. Não, já que eu recebi esse conteúdo, eu fui um dos privilegiados, vou propor a alguns amigos a consumir esse conteúdo 4K também. E aí eu fiz algumas brincadeiras, 3 brincadeiras lá com 3 grupos de amigos diferentes, que aí eu vi que aquele conteúdo estaria disponível no 4K, no HD e no SD. E levei alguns amigos lá para consumir esse conteúdo. E aí convidei para assistir o conteúdo 4K, só que quando eles chegaram, eu já tinha deixado a televisão ligada e já tinha deixado a televisão ligada em SD. Então estava o Sport TV em SD. E eles começaram a consumir aquele conteúdo e tal, mas como eu tinha feito o marketing, que aquilo era 4K, todo mundo falava que, pô, que conteúdo legal, conteúdo bonito, tal, tal. E eu deixei um tempo aquilo lá. Entre uma cerveja e outra, eu mudei para o HD. E pouquíssimas pessoas, num primeiro momento, identificaram rapidamente que eu tinha mudado o canal. E já tinham tomado muitas cervejas, né? Assim, mas daqui a pouco começou uma pessoa ou outra comentar, pô, mas está um pouco diferente, né? E aí um mais esperto que o outro começou, mas está realmente diferente. Eu estou vendo coisas que eu não conseguia ver antes. E aí eu dei uma de João sem braço. Né? Não comentei nada, fiquei na minha... Não, é que às vezes muda mesmo, aí todo mundo fica me perguntando, pô, mas será que mudou? Eu falei, às vezes quando a net muda ali a taxa, não sei o quê e tal. E fui. E quando uma turma ou outra lá se distraiu um pouco mais, eu fui lá e botei o 4K. O 4K eu precisei fazer uma estratégia, porque eu tinha que mudar o input da TV, porque eu tinha um setup box com SD e HD, e eu tinha um setup box que só tinha 4K. Então, eu esperei lá um intervalo, a troca da pizza lá e tal, e fui lá e mudei. Quando eu fiz essa mudança, por azar meu, o logo era diferente. E aí, na hora que o logo mudou, todo mundo... Eu quase tomei uma surra, porque todo mundo começou a bater em mim, me xingar, não sei o quê. É só agora que a gente está 4K. Eu falei, mas por que isso? Não, porque eu tô lendo o logo ali. Eu falei, então tá, então esquece o logo e agora consome esse conteúdo. E de maneira muito sincera, me fale, é melhor, é pior, você está gostando mais, você está gostando menos. E aí foi legal porque, claro, a partir daquele momento eu não consegui mais voltar para o HD, eu não consegui mais voltar para o SD. E foi interessante que as pessoas, não, realmente o salto foi muito grande, realmente a qualidade é muito melhor e tal. E foi muito engraçado porque nos dias
seguintes, a turma me ligava e falava assim, eu não consigo mais ver o Sport TV na minha casa. Porque quando você faz essa experiência, né, de imersão, essa experiência de imersão, SD, HD, 4K, e a turma consome esse conteúdo, claro, numa tela adequada, claro, numa atenção adequada, claro, num ambiente adequado, subjetivamente, as pessoas realmente me preferem, né? E para mim foi um salto muito grande, porque assim, eu tenho acesso a todo esse material já de algum tempo, mas isso que o Alexandre falou, para mim realmente é uma diferença muito grande. Eu consumo materiais, conteúdos em 4K HD, 4K HDR, 4K SDR, hoje em dia HD SDR, HD HDR. Esse diferencial HDR traz realmente uma sensação subjetiva muito maior do que só a resolução, né? E essa brincadeira que eu faço lá em casa, às vezes, com alguns amigos, né, que não tem nada a ver do mundo broadcast, que nunca ouviram essas sopas de letrinha, que nunca ouviram essas coisas, eu brinco às vezes com eles, né? Coloco um conteúdo SDR, coloco um conteúdo HDR, e assim, o HDR realmente traz esse diferencial, traz esse brilho a mais, traz essa questão a mais, que a minha pequena amostra dos meus amigos em casa vai colaborando com o que os meus amigos aqui especialistas estão se esforçando a disponibilizar esse conteúdo, porque realmente traz um diferencial. Eu queria aproveitar aqui um pouquinho, um pouquinho aqui o gancho. Realmente a parte subjetiva é muito importante, né? De certa forma, respondendo um pouquinho a provocação que o Cristóvão fez para a gente. Tu comentou a questão de ter entrado o bug, porque a gente usava lá o bug Sport TV 4K e tal. Quebrou minhas pernas. E realmente o feedback que a gente tem, assim, tem essa sopa de letrinha toda, né? E para complicar um pouquinho mais, os fabricantes ainda usam nomes de marketing que multiplica essa sopa por... E o que acontece é o seguinte, o consumidor, quando ele compra um display 4K, está na cabeça dele. O 4K foi muito bem vendido, então, assim, 4K está diretamente atrelado à qualidade, independente até de HDR, então, na cabeça do consumidor. Quando ele adquire esse novo display, na cabeça dele, tudo que vai aparecer ali vai estar em 4K, e não é isso que acontece, mas ele passa a ter esse sentimento. Tudo bem, realmente é uma tela melhor, ela tem os pixels mais apertadinhos lá para poder caber essa resolução toda, etc. Conta com excelentes upscales agora, então tu vai assistir. Então, a pessoa assiste um conteúdo HD numa televisão 4K, realmente está tendo uma experiência melhor, né? Mas, assim, de novo, ela foi movida por um marketing, ela tem o 4K na cabeça, né? Hoje em dia, a gente pega, dentro de uma mesma família, uma diferença... Tudo bem, uma televisão entry-level lá, que vai estar lá uns 350, 400 nits e tal, a diferença para um mesmo tamanho de tela HD está menos de R$500. Então, para quem não é early adopter, tal, a pessoa já começa a pensar que vai, divide isso aí, já dá para embarcar, né? Hoje em dia, nessa aí, né? Hoje em dia, você não comprar uma tela 4K, talvez não seja vantagem, por causa de 300, 400 reais. Acho que eu concordo muito com o que o Alexandre falou, que assim, acho que o 4K na tela hoje é meio que um status. Você compra uma TV 4K. Às vezes nem tem o conteúdo 4K, não paga nem o Netflix 4K para assistir o 4K, mas ele quer ter a última tecnologia de TV lá. E é isso, assim, a TV 4K hoje ela consegue reproduzir uma imagem HD com uma qualidade muito superior do que uma HD reproduzia um sinal analógico ou SD antigamente. Então, isso, a pessoa colocando um HD naquela tela não se sente tão incomodada. Não é uma coisa igual a gente colocava o nosso 4x3 num 16x9 e ficava horrível. Assim. O upscaler era muito ruim. Hoje em dia, você pega uma tela 4K e vê um conteúdo HD muito tranquilamente, assim, a qualidade é boa. Mas, assim, isso é até uma das coisas que a gente está vendo muito lá fora, acompanhando muito essa troca de padrão americano, padrão de transmissão. Assim, eles estão buscando um padrão em que contemple o 4K, o HDR,
HDR, mas ele não vai ficar somente nisso. Eles estão buscando coisas a mais do que somente a qualidade. Então, a gente, quando fez aqui o nosso switch off, a gente fez em função de qualidade. A gente passou de um sinal SD 4x3 para um sinal 16x9 e HD. A próxima troca não vai ser isso, vai ser em função de outros conteúdos, seja ele interatividade, seja ele retorno, seja outras coisas que proporcionem outros negócios. Então, acho que vai muito nessa... Acho legal, Felipe, é isso, né? O conceito de qualidade mais amplo, né? A mobilidade é qualidade também. Se é algo que a pessoa está precisando naquele momento, vamos entregar, né? A interatividade também é um troço super legal. Então, a gente passa, além dessa questão de mais pixels e melhores resoluções, etc., para um conceito bem mais amplo, né? Acho que isso aí é que é a pegada aí do negócio. Posso fazer uma pergunta para ele? Por favor, mestre. Alô? Está escutando, hein? Tá Sim. saindo som? Aproveitando aqui o querido Alexandre Soneca aí, a Samsung ontem veio aqui e, rápido, ela falou do aplicativo Sport TV 4K. Essa promoção pelo Brasil inteiro. Brasil inteiro está aí nos jornais, está na mídia, Sport TV 4K, compre a sua TV, tudo 4K. A primeira coisa que eu queria que você comentasse, Alexandre, e ele se é 4K com HDR de verdade, com qual HDR, e se você acha que isso aí vai bombar ou tem suas limitações. Eu posso responder assim. O cegueiro não está te vendo, esquece. Eu posso responder assim, que vai bombar, com certeza. Ele não está observando, só está o castanhão aqui. Eu posso dizer que vai bombar, com certeza, mas, assim, os detalhes a gente ainda não pode divulgá-los. Eu peço até desculpa, mas é porque ainda é um projeto que ainda está fechado ainda. Enfim, a gente... mas alguns detalhes... técnicos ainda a gente não pode. Com certeza absoluta. A Globosat... Esse rapaz aqui, que é o diretor, vai responder no próximo painel para você. Eu vou... Então, mas com certeza absoluta... com certeza absoluta, a Globosat está trabalhando fortemente para fazer um contorno nisso. E nós fizemos aqui experiência no Museu do Amanhã. E a qualidade melhor possível que será disponibilizado para esses... Eu não sei nem mais como é que é o nome, né? Telespectador, assinante... a gente estava discutindo sobre isso. A pessoa que consome isso hoje, qual é o nome? Consumidor, usuário, assinante... Um usuário, né? Então, assim, com certeza vai ser a melhor qualidade possível na ponta, né? Ok. Então, por isso que eu falei para você me perguntar, porque eu não queria deixar a saia justa comigo aqui. E a outra pergunta, pessoal de games, quer dizer, eu já quero agradecer aqui ao Otávio Neto, agradecer a turma aqui do Esporte Interativo, Casimiro, Miguel, né? E o Felipe Félix, que são uma turma de game que vai trazer muita alegria aí, que vai ser uma entrevista meio informal, do jeito que eles sabem fazer, do jeito dele. Mas a pergunta é para eles, é sobre FPS, porque lá em casa briga FPS, tá? E para nós que somos engenheiros, a gente já tem isso há 30 anos no sangue, né? Tá? Então, essa parte de FPS já está, de certa forma, embutido quando você fala no 4K, quando você fala no Ultra HD, já está, de certa forma, para nós. Como é que está essa questão de FPS, assim, para frente? Porque o pessoal começava a escutar nas lojas, eu estou falando de uma forma geral, até para o leigo mesmo, tá? Transformar isso em linguagem didática. Como é que está essa questão de FPS daqui para frente? Responde com quem quiser aí. Vai nessa. Cara, eu tenho pouco contato com o mundo de games. Só para você ter noção, eu acabei de ter contato agora porque eu comprei um videogame para o meu filho. Então, assim... E eu estou entrando nesse mundo. Agora, sim, uma coisa importante, né, que a gente vem discutindo bastante dentro daqui do nosso mundo clássico, não clássico, é a questão de disponibilização desse conteúdo. A gente tem alguns eventos aí, né? Transmissão de jogos ao vivo no Pay TV, transmissão mas aí games, Sport né? TV patrocina campeonato. Sim. Nós temos alguns movimentos de transmissão de jogos ao vivo no Sport TV, nas transmissões, nas emissões. Só que a gente vê muito, eu vejo muito ainda, adaptando ao mundo real, ao mundo atual, tradicional, tentando captar o que está acontecendo lá no mundo de jogos. Eu vejo que rapidamente isso vai mudar
porque assim, quando você vai num evento desse, eu tive a oportunidade de ir num evento desse. Eu vou em vários. Né, eu fui a um. E assim, é como se fosse uma arena. É uma arena. É uma arena. Você está numa arena ali, você está numa imersão ali, você está... Cara, arrepia o negócio. É verdade. Eu estou quase comprando uma camisa do Codicila para mim, cara. E aquelas sensações que você tem ali, consumindo esse produto lá, a única experiência que eu tive, e quando eu consumi o produto do lado de cá, eles são muito diferentes. Então eu acho que aí tem um caminho muito grande ainda para desenvolvimento, ainda mais agora com essas novas, a gente acabou de ver o painel de áudio, né? E a Intel descobriu isso há muito tempo, né? Que ela está investindo uma grana. Para trazer tentar reproduzir, trazer essas experiências, né, para o outro lado da tela, eu acho que talvez o áudio seja um bom caminho, tá? Então essa é a minha humilde opinião que eu não sou Eu também, assim, eu não me surpreenderia se tivéssemos e-games em alguma edição olímpica. Não, já vai. Que a gente sabe que... Eu participei do debate em que eu fui ver a exposição dos motivos do projeto de lei em que o atleta agora de games é considerado pela lei, só falta agora sancionar, já está lá, tá? Eu esqueci o nome da deputada agora, o senador, eu não lembro, já está para aprovar. Eles serão considerados atletas, eles não que eles são profissionais da mídia, mas o atleta de game. E já vai para os Jogos Olímpicos, sim. Primeiro agora vai na fase de teste. Me desminta depois, tá? Vai ser exibição. Mas no próximo já vai ser olímpico. Já está sancionado como esporte olímpico. Eu poderia ser um atleta olímpico, por exemplo. Opa, claro! Claro! Como não? Não, ele não precisa preparar o físico. Atingiu o índice olímpico. Índice olímpico, claro. FPS para você. Eu acho que nesse momento ela está muito restrita a coberturas e tudo, né, em alguns telejornais e tudo, mas a gente vê que é um movimento que vem crescendo muito forte e o pessoal está de olho. Ainda não sei como é que está a questão de contratos e tudo, porque é um preço muito novo, mas com certeza é algo que está no radar. A Globo está experimentando lá com... É o 01, né? O 01, a gente tem um programa... O 01 lá está começando a experimentar, começando a passar e tal. Mas eu ainda acho que é muito ainda PV mostrando alguma coisa. Eu acredito que logo vai ter uma virada. Porque, assim, vamos arrumar uma maneira, né, de tentar trazer para essa tela o que acontece lá, porque realmente é muito diferente. É isso. Turma da plateia, perguntas? Por favor. No microfone para que todos possam participar. Por favor. Assuntos secretos, perguntem para mim. No Hall da Fama depois. O combinado é que o assuntos secretos, o Eliésio é o... É porque, aliás, a gente vai ter que encerrar. Tem o Hall da Fama ali que nós criamos de manhã, que é o Hall da Fama ali atrás, em que as pessoas, os palestrantes ficam ali atrás. Nós criamos vários produtos aqui durante esse evento, e um desses é quando falta tempo. O Murilo Fraga, que gentilmente, o diretor da SBT veio aqui, ele perdeu a passagem quase, que é 4h30, por culpa minha, que eu sou um mau gestor de tempo. Embora eu tenha a nossa Maju aqui, só que ela, em vez de contar previsão do tempo, ela vê a minha gestão do tempo. Mas mesmo assim, como os assuntos estão ficando interessantes, foi meio cortar microfone é meio deselegante, concorda? Ainda mais quando está quente. Então ele teve que alterar a passagem, pagar multa, me ofereci para 7 pagar essa tal, ele disse que não, mas a gente vai ter o Hall da Fama ali, tá? Então eu queria só despedida, por favor. Obrigado a todos, obrigado aí, Alexandre. Obrigado a todos também. Obrigado pelo convite. Obrigado à TV Globo, obrigado a Sete, obrigado aí o Cristóvão. E estamos à disposição. Lá no Hall da Fama. Avançar essa conversação aqui e fora daqui. Uma palma de palmas.